Depressão é um desbalanço químico? Serotonina, dopamina, noradrenalina? Será que isso tem a ver? Será que não? Mas se tem a ver, por que eu tomo remédio e eu não melhoro? Por que eu melhoro às vezes e pioro? Por que eu não consigo tolerar nada? Nenhum remédio faz bem para mim. E por que eu estou cada vez me sentindo mais desanimado, desanimada? Será que depressão tem a ver com alguma coisa espiritual? Será que é um pecado meu? Será que é porque eu não estou orando o suficiente? Será que é pelo problema da vida mesmo? Não tem como não estar deprimido no mundo de hoje. De fato é que não há dúvidas pelo conhecimento neurocientífico, neurobiológico, pelo conhecimento da psiquiatria, da psicologia comportamental, enfim. Não é discutível que a depressão é uma doença do cérebro. Existem alterações na estrutura e nas conexões cerebrais específicas do quadro depressivo. E isso é algo importantíssimo, por quê? Porque a partir disso a gente começa a traçar um plano para fazer com que você supere esse quadro, diminua os sentimentos negativos, saia daquele padrão de culpa, de inferioridade e principalmente recupere a capacidade de fazer planos, de sonhar, a capacidade de sentir o colorido no mundo, a capacidade de sentir prazer, de sentir motivação, que são os alvos, né? São os principais elementos que a depressão rouba da nossa vida. Então nesse vídeo eu vou direto ao ponto, de uma forma prática, usando o conhecimento de neurociência mais avançado que existe na atualidade, para te falar o que a depressão faz no cérebro e como essa informação você pode começar a usar a partir de hoje para dar o primeiro passo rumo à superação. Então acompanha comigo esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Burgio, sou médico, psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Olha, eu sei que pode estar parecendo confuso, mas a gente vai simplificar para que você possa ter um plano prático hoje para poder diminuir os pensamentos negativos e começar a aumentar o seu circuito do prazer. Então aqui, essa parte de cima, né, eu vou dividir em duas. Aqui é o que está desligado. Tá? São as áreas que estão desligadas. E aqui embaixo são as áreas que estão hiperativadas, certo? Qual é o achado, digamos, em todos os exames que foi mais replicado na depressão? Como assim, doutor Marco? Na verdade, assim, a gente não tem nenhuma comprovação de exames de que existe de fato uma diminuição de serotonina. Nem no cérebro, nem no líquido, né, espinhal, muito menos no sangue. Mas tem um achado nas ressonâncias e tomografias que se repete, e isso ocorre desde a década de 80. Tem até alguns estudos mais antigos, e eu vou colocar aí até os prints para vocês darem uma olhada. Tem um até de 83, foi o ano que eu nasci, e isso é replicado até hoje. O que é esse achado neurológico que, de fato, ele é comum na maioria dos quadros depressivos? Ele não faz o diagnóstico porque tem muito falso negativo e falso positivo quando você escolhe um só exame, mas ele é replicado muito mais do que qualquer alteração química. É isso daqui, ó. A depressão, ela tem uma atrofia do nosso hipocampo, que eu desenhei aqui parecendo um mini feijão, né? Por que isso é importante? Porque o hipocampo, ele é a parte do cérebro que controla o armazenamento de memórias emocionais. Então, sempre que a gente vai lembrar algo que tem uma emoção atrelada, e toda memória importante para a gente tem uma emoção, né, junto. Ou a gente vai segurar esta memória para poder depois guardar de uma forma definitiva, né? Ele é como se fosse um distribuidor de memórias. Precisa do hipocampo. Se a gente tem uma diminuição do hipocampo, a nossa memória de curto prazo fica muito prejudicada. A gente esquece as coisas que aconteceram no mesmo dia. Às vezes a gente esquece as coisas que a gente está conversando, esquece os passos que nós temos que dar para terminar algo. As pessoas com depressão têm isso. Além disso, você também tem dificuldade de lembrar memórias emocionais positivas que você teve no passado. Então você não consegue assimilar memórias do dia a dia, mesmo que sejam boas, e você não consegue acessar memórias boas do passado. Isso
é o achado mais comum. Então, assim, não há dúvida que isso ocorre, né? A gente não está dizendo que isso causa ou é uma consequência, não sabemos, mas assim, isso está associado à depressão, incrivelmente mais força de associação do que qualquer outro achado químico que a gente possa pensar, incluindo componentes inflamatórios. Mas o que também está desligado? Esta parte aqui, que é uma parte do nosso córtex pré-frontal. Você já deve ter ouvido isso. É que os nomes, né, a nomenclatura, ela não é simples. E o córtex pré-frontal, ele tem um monte de subpartezinhas, que quem precisa saber, na verdade, é médico e pesquisador, não precisa saber. Mas não é uma coisa só, o córtex pré-frontal, tem vários, né? E a parte que de fato importa do córtex pré-frontal é essa que é dorso lateral. Dorso lateral é que é um pouquinho para trás e para o lado, né? Que fica aqui mais ou menos em cima dessa área da sobrancelha, mas a gente não sente isso. Por que essa parte é importante? Porque é ela que faz a gente pensar, né? Ela é o centro do comando racional do cérebro. Então, basicamente, esta parte, ela faz você prestar atenção em coisas que estão externas ao seu corpo. Então, quando eu estou prestando atenção, por exemplo, que eu estou com fome, ou se eu estou com azia, se eu estou com, enfim, algum incômodo, não é essa parte que está ativada. Agora, quando eu tenho que prestar atenção, por exemplo, numa conversa, ou numa prova, ou num trabalho, num relatório, numa planilha, qualquer coisa que eu tenha que focar no mundo externo, eu preciso desta parte aqui, porque senão eu não consigo sustentar a minha atenção. Eu fico lá, só que aí cansa rápido. Ninguém consegue ficar muito tempo, mas é essa parte aqui que faz isso. Então, ela é o foco externo. Essa parte, ela é responsável pelo planejamento, pela execução, pela decisão e resolução de problemas. Então, ela faz as coisas difíceis, ela raciocina, né? Então, o raciocínio crítico, o raciocínio humano, ele é feito por aqui. O que mais? Essa parte, em última análise, que conecta a gente com o mundo exterior, incluindo com as pessoas. Por quê? Porque ela coloca atenção, ela consegue dar significado ao mundo e a gente se sente o quê? Presente naquele momento. Se essa parte está desligada, o que nós podemos sentir? Como se fosse o mundo meio nublado, meio dormente. A gente sente que está desconectado do mundo. Não é igual uma desrealização, que você sente que você está, né, fora da realidade, mas você sente que é tudo meio que não tem graça. Você está distante das pessoas, você está distante do mundo, né? Como se tivesse uma dormência mesmo. Então, essa conexão com o mundo externo é essa área aqui. E essa área também, ela está associada ao autocontrole. O autocontrole, tanto em termos de fazer coisas impulsivas, de comer, de beber, como também o autocontrole emocional. Por quê? Porque quando a gente está prestando atenção para resolver alguma coisa, a gente, assim, não tem como, né? Involuntariamente a gente inibe todo esse outro ruído do corpo, né? Quer seja dor, quer seja, enfim, fome, quer seja qualquer outro pensamento. Quando a gente está focado para fazer algo ou conectado, nós inibimos isso. Então a forma com que a gente regula as emoções é através disso daqui. E essa parte está desligada. O hipocampo é possível se ver na ressonância normal mesmo, porque ele tem uma diminuição de tamanho. Essa parte a gente não consegue ver na ressonância normal, mas a gente vê hoje, tanto em termos de função, então tem uns exames que você consegue ver o metabolismo diminuído, e tem outros que mostram que a conexão disso com isso está quebrada, diminuída, tem pouca conexão. Mas vamos dar um exemplo hipotético de como que isso pode, por exemplo, impactar a depressão. Você está me falando, mas isso não tem nada a ver, né, com depressão. Vamos lá, vamos imaginar. Então vamos imaginar que essa parte está funcionando legal. Aí ela percebe, a gente vai percebendo coisas pelos sentidos e existe um processamento muito rápido de que há algo positivo ou de que eu quero fazer algo que precisa de algum mínimo de esforço, mas que
eu quero conquistar, ou seja, eu preciso levantar para pegar ali uma coisa para comer, mas ela está longe, eu tenho que chegar até lá. Perfeito. Essa parte, ela se comunica automaticamente com essas duas partes aqui, que é o núcleo accumbens e a substância ventral tegmentar. Não precisa saber, mas o que essas partes fazem? Essas partes são as partes que estão relacionadas à motivação e à energia para a gente ter um drive de ir atrás de coisas positivas. Não são só essas partes, tá? Estou resumindo e está bem mal desenhado, mas é para ter uma ideia. Essas partes, elas então estão relacionadas a essa liberação de dopamina, então essa área é regulada pela dopamina, e quando ela é ligada nesta parte aqui que pensa, que concentra, ela vai motivar com que a gente faça coisas que precisam de algum esforço e que exijam um desafio. Mas um desafio que a gente consiga fazer, claro, né? Então, para a gente, fazer algo que é desafiador, uma competição, um jogo, às vezes até, enfim, uma promoção que eu quero, ou passar numa prova, essa parte aqui está conectada com essa e ela vai dar esse drive. Uma vez que você consegue completar esse desafio, e é importante entender isso, que completar o desafio, isso faz com que tenha uma liberação não só de dopamina maior, mas também de outras substâncias como endorfinas, que são muito prazerosas, e isso faz com que a gente consiga ter uma memória emocional de positividade, uma memória de uma emoção positiva. Então vamos recapitular. A gente percebe algo que a gente quer, que precisa de algum desafio. Isso ativa esses dois centros da energia, da motivação. Isso vai fazer com que a gente tenha esse drive. A gente tem que estar prestando atenção, planejando, corrigindo o curso. Mas se eu consigo fazer isso, e isso precisou desse, digamos, de um esforço físico ou mental, isso vai dar uma memória de emoções positivas. E isso vai ser guardado aqui. E isso vai, em última análise, formar as nossas memórias e crenças de capacidades, memórias e crenças de coisas de competência, de coisas positivas que ocorreram na nossa vida. Porque as coisas positivas que ocorreram, que, enfim, são importantes, elas precisam de ter esse componente de um desafio que seja ali compatível com a nossa habilidade e que a gente consiga fazer. Não há nada que tenha o poder de liberar tanto dopamina quanto causar uma memória, uma crença positiva do que a gente completar um objetivo. Parece loucura? Parece, mas não fui eu que inventei. O cérebro ele veio assim, a gente está só analisando. Então, completar um objetivo é algo que é muito importante para a gente, um objetivo que exija um pouco de desafio. Imagina então esta área estando desligada, o que ocorre? Você começa a não conseguir fazer isso, tudo vira um esforço. E mesmo quando algo ocorre de bom no dia, você não consegue guardar isso. Então, a sua concentração fica ruim, você se sente desconectado do mundo, você sente que não tem energia nem motivação para nada, você deixa de fazer coisas que exigem esse esforço, é muito sofrido, não é uma coisa positiva, e mesmo que tenham ocorrido algumas outras coisas relativamente boas no dia, você não consegue lembrar. Isso é o sintoma-chave da depressão. Então, existe o quê? Uma perda dessas conexões desse circuito. E por isso que eu estou falando algo aqui, eu não falei de química ainda, porque a química aqui é importante? É, mas esses circuitos, eles não são formados por químicas, eles são axônios, do neurônio. O neurônio tem lá a cabeça dele, o dendrito, tem o corpo celular, os dendritos, a gente lembra um pouquinho do colégio, o corpo do neurônio, ele fica aqui fora e ele forma massa cinzenta. Então, o que é cinza no cérebro é o corpo do neurônio. A parte de dentro é branca. Por quê? Porque tem esses feixes, como se fossem avenidas de neurônios, avenidas de impulso elétrico. E aí não tem sinapse, não é a dopamina, nem a noradrenalina. O que a dopamina e a noradrenalina são importantes é quando vai ligar, por exemplo,
esse até aqui e esse de volta. Então aqui tem a ver com uma diminuição de dopamina e uma diminuição de noradrenalina nessas sinapses. Isso então, de fato, é interessante. Por exemplo, o objetivo de você tomar algo que aumenta isso é porque a gente quer que isso chegue aqui, na verdade, e nesses circuitos. O problema é que não tem remédio específico. E isso pode chegar em outros lugares e dar outros sintomas, incluindo sintomas de ansiedade, sintomas de agitação. Tá? Mas o que acontece? Se isso fica desligado muito tempo, o cérebro ele vai economizando espaço. O que não é usado, esses trajetos que não são usados, como se fossem vários trilhos. O que não é usado vai ficando ali meio que empoeirado, vai ficando meio abandonado e vai enfraquecendo. Então, quanto menos a gente usa isso, menos forte está esse caminho, essa rodovia. A gente pode também tomar dopamina e noradrenalina o quanto a gente quiser, porque se não tiver o caminho, a rodovia para fazer isso, acaba não dando certo, né? Mas não que não seja importante em alguns casos, mas por isso que o remédio ele nunca vai ser um tratamento definitivo, independentemente de qual seja. Por quê? Porque ele vai aqui fazer com que consiga se comunicar, mas ele não constrói esses fios, ele faz uma ponte, ele é como se fosse ali uma ligação telefônica dessas sinapsezinhas aqui. Mas o que vai comunicar o impulso para que a gente pense, opa, tenho energia, vou lá, faço e percebo e guardo, isso são os caminhos mesmo, são os axônios, que são esses trilhos. Como se a dopamina, a noradrenalina fosse ali as pessoas que regulam o trilho, se vai para cá, se vai para lá, né? Digamos aquelas cancelas, mas elas não são o impulso. Então, o objetivo dessas duas coisas é fazer com que seja possível você começar a conseguir fazer isso, completar um pequeno desafio que você se propõe a fazer. E vai ter que ser pequeno conforme o nível que esteja a sua depressão naquele momento. A ideia é, se a gente coloca algo que é muito intenso, isso é pouco inteligente, porque a gente tem que conseguir, porque isso faz essa memória. E isso vai fazendo com que esse circuito ele comece a se reativar. Ketamina, né, que é, enfim, ou acetamina, né, chamo de ketamina, que era um anestésico e que tem um efeito para melhorar, não essas substâncias, mas para melhorar uma parte que vai fazer com que o córtex seja mais ativado. A ketamina, ela só tem utilidade, ou ela deve ser usada junto com essas estratégias no meio do tratamento da infusão. Por quê? Porque nada que é químico consegue manter isso, e a gente precisa de um pouco de repetição. Mas isso, feito de forma organizada, é o tratamento mais eficiente, tão eficiente quanto os antidepressivos a curto prazo, e ao longo do tempo é o tratamento mais eficiente para a pessoa ir melhorando progressivamente para prevenir recaídas. Mindfulness é importante? Mas depois que isso está ativado. Pode ser feito no início? Pode, mas se você não conseguir, não tem problema. Porque o que é o mindfulness, né? É um treino de atenção para cá, só que aqui está desligado. E a gente precisa ligar esse circuito como? Micro desafios na direção certa, possíveis e progressivos. E o começo é mais ou menos igual aprender qualquer habilidade, mas não é uma habilidade nova, que ela só está adormecida. Né? A gente patina um pouco, mas uma hora que isso se inicia, isso tende a ser uma melhora que generaliza para o resto. E isso é uma boa notícia. Por quê? Porque este é um tratamento padrão ouro. Tá? Para se considerar um quadro depressivo refratário, tem que ter tentado pelo menos um antidepressivo para o tempo adequado, na dose adequada, que seja eficaz. E isso daqui, que é uma psicoterapia que é da linha da terapia cognitivo-comportamental pelo tempo adequado, que em geral para a depressão isso não é uma regra. Por quê? Porque o que importa de fato é a pessoa ir fazendo, né? Mas para a depressão em geral 5 a 15 sessões
num tratamento tradicional. Mas se a pessoa demorar 20, 40, mas contanto que isso seja feito, a taxa de sucesso é a mesma. Então, não se dá outros tratamentos sem que haja isso daqui, tá? Que é o quê? Que é a gente arquitetar esses pequenos desafios que sejam possíveis de serem completados, porque sem isso não há memórias positivas. E isso é um conhecimento que provavelmente talvez não tivesse muito claro, isso é uma simplificação extrema, mas essa é a base do tratamento e do entendimento do cérebro depressivo. Mas vamos agora falar dessa parte aqui, que essa parte ela está hiperativada e ela atrapalha muito para a gente fazer isso. Esse circuito que presta atenção no ambiente, que é motivado para a gente se conectar, para executar, para ter contato com as coisas positivas, está desativado. E aí, isso é um equilíbrio, né, que o nosso sistema nervoso tem. A gente não consegue ficar prestando atenção numa coisa há muito tempo. Né? Vou imaginar uma aula muito chata, ou não precisa nem ser chata, mas que a gente ficou muito tempo lá. Uma hora a gente começa a dar uma devagada, pensar um pouco, né? Enfim, a gente vai andar, a cabeça fica voando em pensamentos, né? Esse é um circuito que é esse daqui, né? Que a gente chama de um circuito padrão, mas basicamente qual que é a função dele? A função é consolidar, né? É juntar esse conhecimento que a gente teve de forma mais focada e ele vai juntando e vai armazenando isso, mas ele não é muito bom para prestar atenção. Ele é muito focado em juntar esse conhecimento, em olhar para o nosso passado. Então essa parte aqui, ela olha para o passado, ela é interna. E ela é uma parte que é craque em julgar. Julgar as coisas que ocorrem. Julgar as coisas que ocorrem, enfim, em termos de experiências, essa parte julga as pessoas e essa parte julga a nós mesmos. É uma parte importante, sim, e ela está hiperativada, até porque essa daqui está hipoativada e as duas não se ativam juntas, né? Mas então esta parte ela é responsável pelo nosso autojulgamento. E também pela avaliação e dar um sentido de julgar mesmo as coisas que ocorrem no mundo e julgar as pessoas também. Essa parte, por exemplo, é a parte que faz a gente se comparar com as outras pessoas, o que é impossível de se evitar. Então, se alguém fala para você, olha, para de se comparar com os outros. Isso é impossível, óbvio, ninguém consegue, é ser humano, a gente faz isso, né? Igual para de respirar. A ideia é que isso ficando muito ativado, a gente não conseguindo acessar as nossas capacidades, essa comparação ela sempre vai ser negativa. Sempre vai ser. Por quê? Porque as memórias de emoções positivas não estão possíveis de serem acessadas. E aí costuma vir um pensamento de culpa e de que eu sou uma pessoa inútil, inferior. Né? Aqui também é um córtex, né? Córtex pré-frontal anteromedial. Então isso aqui também é o córtex pré-frontal e é importante ter isso. O problema é que isso não está sendo contrabalanceado com isso. Isso aqui é útil em que sentido? De nós podermos avaliar o nosso comportamento frente às pessoas. Às vezes a gente erra. E às vezes a gente tem que consertar o erro. Isso é uma coisa que está impregnada no nosso DNA, né? Evolutivamente, ou, enfim, independentemente se você acredita na evolução ou não, mas assim, basicamente é assim que o cérebro funciona. Né? Então Deus fez assim. E isso tem uma função social importante. Para a gente poder, pera lá, será que eu estou bem aqui nesse ambiente? Será que eu estou bem vestido? Será que eu estou me comportando bem? Né? É importante a gente ter isso, viu? Não tem como não ter. A gente precisa desse contato. Isso é básico. É que aqui isso está hiperativado e não é possível a gente sair disso. Então aqui começa a vir nitidamente uma avaliação de que você está inadequado. E aí isso começa a virar uma avaliação de que você é uma pessoa inadequada.
E começa a vir esses sentimentos de culpa, de inutilidade. Inutilidade em que sentido? De que eu não consigo ajudar ninguém, eu não colaboro para o mundo. Pelo contrário, eu sou um peso. E isso é algo que faz com que, caso, né, o cérebro perceba isso, ele queira se afastar do grupo. Porque isso é algo que digamos, prejudicial para o grupo, e nós somos seres que, sem a convivência em grupo, nós não sobreviveríamos. Então, quando ele começa a notar que, opa, ou ele é culpado, ele fez alguma coisa errada, ou ele está prejudicando o grupo, pode prejudicar, naturalmente faz com que você queira se afastar. Isso acontece quando, por exemplo, nós estamos doentes, infectados. A reação normal quando a gente está com uma infecção qualquer que seja, a gente está com febre, é o quê? Ficar quietinho. E isso tem uma função do quê? De proteger o grupo para eu não passar para eles. E também, claro, para eu poder poupar energia. Só que aqui você não está infectado. Mas é como se fosse, por conta dessa sensação de que eu não tenho nada a colaborar e eu sou pior do que todos. O que, por definição, está errado, assim, não tem como é verdadeiro. Então, esta parte ela vai regular esses pensamentos, né? E essa parte aqui, que é do córtex cingulado posterior, e você não precisa saber nada disso, tá? Eu estou só colocando esses nomes, também não é para checar e nem para me fazer de sei mais do que os outros, porque isso de fato é uma coisa que não é difícil, né? É uma coisa básica e, infelizmente, essas explicações da serotonina, da noradrenalina, que são importantes, elas são explicações que elas foram feitas mais para vender remédio mesmo, viu? Não que eles não ajudem, mas é que isso não é assim, e tem várias partes do cérebro que você não precisa saber. Mas esta parte aqui, e eu falo dela em vários outros vídeos também, né? Mas não precisa saber, ela é como se fosse uma balança, né? Tem uma parte dela que está aqui na frente também, né? Que eu falo assim, que é uma coisa que ela vai avaliar se o custo-benefício da gente agir está valendo a pena ou não. Então aqui é uma calculadora de custo-benefício, tá? Se vale a pena o esforço pela recompensa. Então aqui é uma balança de o esforço pela recompensa. Então aqui você fica se autoavaliando, julgando as pessoas, julgando você, se comparando, e tentando achar o porquê, olhando para o passado, tentando achar algum motivo que justifique isso tudo, tá? Nunca vai achar e vai terminar sempre nisso, caso esteja no quadro depressivo. E aqui vai avaliar, tanto por conta disso quanto por conta disso, se vale a pena fazer algo. Então vamos imaginar aqui a gente se sentindo muito excluído, com solidão intensa, culpado. Mas aqui a gente pensa, será que eu vou no lugar que me chamaram? Será que eu vou numa festa? Tem aniversário de alguém da família? Tem alguém que é chato, alguém que não é? Aí você vai o quê? Tentar acessar, ver se tem uma memória positiva daquilo. Não vai ter muito, né? Vai tentar ver aqui essa parte se, consigo planejar o que eu vou vestir, como que vai ser. Seja só de pensar, você fala, não, mas isso é cansativo. Porque, nossa, imagina ficar prestando atenção na conversa de alguém. E é difícil mesmo. E aí, não está sensível ao quê? A recompensas, porque esse circuito está desligado. Então aqui faz com que a pessoa, ela paralise o comportamento, ela começa a fazer menos coisas, porque tudo é muito esforço para pouca recompensa. Mas não porque o esforço é demais, é por conta disso e porque também não está conseguindo lembrar de nenhuma recompensa, não tem recompensa. Então, a pessoa ela vai fazendo cada vez menos coisas físicas. E a imobilidade física, ela também passa para o cérebro uma mensagem de que você está doente. E faz com que esse sentimento aumente aqui. E é um ciclo vicioso, sim. Além disso, faz com que você se isole socialmente, mesmo sentindo que você está sozinho. E isso é a parte, então, né, que seria uma parte que não é fundamental ter. O fundamental é esse primeiro, tá? Esse daqui tem que ter em todos os quadros depressivos. Isso daqui normalmente tem.
tá? Essa é o circuito, né, que vai ser responsável pelos comportamentos de ruminação. O que é a ruminação depressiva? É o pensamento que busca no passado uma resposta para por que você se sente tão mal, para por que o mundo é tão ruim, por que as pessoas são tão, enfim, agressivas, ou por que elas são melhores que você, que é a função desta área, e que diz para você que tudo o que você tem para fazer, ou de que tudo o que você poderia fazer, não vai valer a pena, porque o esforço barra recompensa está diminuído. E isso vai vir junto com uma queda de energia brutal. Isso aqui faz com que você não tenha energia, às vezes, para pegar um copo. Importante entender que isso daqui é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro ele ser treinado para reativar coisas. E eu digo que isso é possível, por exemplo, por quê? Porque esses treinos, eles começaram a ser estudados em pessoas que tiveram AVCs ou traumas cranianos em que houve morte física de uma parte importante dos neurônios. Aqui, os caminhos, as avenidas, elas estão preservadas, elas somente estão ali bastante camufladas. Tá? Então, é possível? Sim, claro que é possível. Mas essa parte aqui é normalmente indicado, né, ter uma coisa noradrenérgica e dopaminérgica caso o caso esteja muito grave, que a pessoa não consiga fazer o mínimo disso daqui. Essa parte aqui, principalmente nesta sinapse, é mediada pela serotonina. Então, a serotonina aqui faz com que o sentimento de angústia, porque aqui vem com angústia também, o sentimento de culpa, ele não é que desaparece, mas é como se tivesse alguns momentos onde você consegue meio que dar uma flexibilizada, ele amolece esse pensamento, tá? Não é que a serotonina deixa você com uma baita vontade de fazer as coisas, porque ela não tem essa função. Pelo contrário, ela tem a função de diminuir essa dor aqui. E por isso que, em alguns casos, isso daqui pode ajudar com que você faça isso. E às vezes tem remédios que atuam nos dois. Só que o que acontece? Isso é uma areazinha do cérebro, tem milhares, bilhões de outras sinapses e os remédios podem causar efeitos colaterais em outros lugares. Isso é tudo muito complexo, né? Isso aqui é uma simplificação. Mas no fundo o que a gente quer é o quê? É reativar essas avenidas. E não tem ninguém que nasceu depressivo. Não existe uma personalidade depressiva. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis. E isso não é culpa sua. Não é, essa culpa não existe. Isso é a causa da depressão? A causa da depressão, isso eu vou falar em outras lives, eu falo, e tem vários componentes, mas basicamente a gente precisa de uma soma de agressões, tá? E as agressões, elas geram um componente inflamatório gera um prejuízo químico, mas isso gera um prejuízo comportamental. E o que é importante entender no tratamento? O tratamento, a gente não vai focar ali no que começou a depressão, porque seria igual a gente focar no que começou o incêndio para poder apagar o incêndio. Não faz o menor sentido. A gente focar no que começou, ou enfim, nessas outras agressões, os problemas mesmo da vida, é importante para a gente prevenir outros incêndios e conseguir, né, reformular ou reerguer nossa casa. Agora, quando está no incêndio, a gente começa de frente para trás. Então a gente precisa começar obrigatoriamente por isso daqui. Esses são os inimigos. A maioria das pessoas com quadros depressivos, isso ali cerca de 90%, né, de 85% a 90%, elas não necessitariam de medicações. Por quê? Porque os remédios antidepressivos, eles não são melhores do que a gente fazer treinos para mudar esses dois padrões, que são chamados de treinos cognitivos, porque isso aqui é um pensamento, e comportamentais, mas é que são diferentes para cada quadro. O tipo de terapia que tem que ter é ativação comportamental. E aí normalmente se soma outros elementos, como por exemplo terapia anti-ruminação e uma terapia de resolução de problemas,
uma terapia interpessoal para resolver conflitos. Tudo isso faz parte do que a gente chama de TCC para a depressão, que nada mais é do que uma atividade física, como se fosse um condicionamento físico para o cérebro. TCC, então, é um nome genérico para treino cerebral, que é cientificamente validado. Tá? É um treino de neuroplasticidade, e tudo que você ouvir falar de reprogramação cerebral, treino de neuroplasticidade, treino brain training, tudo isso, assim, só existe um que é cientificamente validado. Validado quer dizer o quê? Que foi testado, e a gente tem protocolos que não dependem de sorte e que, assim, não tem como a gente duvidar que aquilo lá funciona, porque foi muito testado, passou no critério de São Tomé. Só tem um tipo, é esse, e aí então o TCC é como se fosse um treino cerebral, a gente pode usar como sinônimo. Cada quadro vai precisar de um treino diferente, assim como na academia. 90%, 85%, 90% das pessoas não precisariam de remédio, mas não é nem que a gente não quer dar o remédio, porque eles não se mostram melhores do que esse treino e eles podem sim ter efeitos colaterais, tanto no início, aliás, todos os remédios têm, mas também eles podem piorar, caso, por exemplo, eles aumentem áreas relacionadas à ansiedade, relacionadas à insônia, à agitação, podem, mas isso não tem como você mudar sozinho. Por quê? Porque isso é interessante entender que por mais que o remédio não esteja funcionando, você tirar de repente esse remédio, as chances são que você vá ter um quadro de uma abstinência dele, que não tem nada a ver com uma recaída. Você só não vai ter isso se você usar remédios que eles demoram muito tempo para sair do corpo. Resumindo, você só não vai ter essa abstinência tão grande se você estiver tomando ali fluoxetina, talvez diazepam, Rivotril, mais ou menos. Tá? Mas a fluoxetina basicamente, e olhe lá. O resto você vai tentar tirar, você vai passar mal. O que a gente precisa focar nesse momento? Não é em você querer entender o remédio direito que você vai fazer para cá, porque tudo isso daqui que já é complicado é uma simplificação ainda, não precisa saber. O que melhora é a gente reativar isso daqui e manter essa estrutura boa, e aí, claro, com isso ter a capacidade de resolver problemas, de mudar, né, as perdas que a depressão traz, poder escolher as relações, reaproximar das relações que foram rompidas, caso isso seja interessante, ou até afastar das outras relações. Então a gente fazer essa recuperação, uma manutenção disso, e aí a gente faz um desmame gradual. Né? Então, antes da gente querer tirar, né, o apoio da casa, imagina que a casa está ali despencando, está pegando fogo e tal, mas tem a parede, está mais ou menos. A gente não vai tirar a parede antes de construir outra. Não, a gente vai construir a casa, vai apagar um incêndio, construir a casa, e a gente não precisa mais, né, dessas suportes, dessas muletas. É que o foco nisso agora é um foco que só vai fazer com que você gaste dinheiro, tome mais remédio ainda, e a chance de dar certo é pequena, tá? Mas isso é importante por quê? Porque o cérebro depressivo ele tem então o quê? Uma atrofia de hipocampo e uma hipofunção pré-frontal. E isso é algo que precisa ser tratado. É por isso que a gente trata a depressão. Depressão é uma doença médica, não é espiritual, não é doença psicológica, vamos dizer assim, do ponto de vista sem abstrata. Não, ela é algo que é bastante visto e com os exames atuais a gente consegue ver padrões assim extremamente claros. Não tem exame nenhum que exclusivamente vá diagnosticar isso. Por quê? Porque apesar da gente ver padrões, tem muito falso negativo e falso positivo. Não é necessário. Tá? O que você pode começar a fazer a partir de agora, que vai ser o melhor conselho que alguém já te deu para depressão, provavelmente que você viu, talvez não viu o canal ainda, que você viu na internet. Você não vai brigar para não ter isso daqui, porque você já está nesse padrão. A ideia é que eu sugiro duas práticas. Você vai começar a lembrar lembrar da sensação que você tinha quando você fazia alguma coisa positiva no seu dia. Por exemplo, a sensação que você tinha quando você tomava um café de manhã e que era gostoso. Você vai tentar lembrar. Você vai tentar lembrar de uma experiência muito curta, que era prazerosa antes e que não é mais. E você vai tentar visualizar isso como se você estivesse fazendo de novo, mas por um período muito curto, por 15 segundos. Então, exemplo, você não tem mais gosto, você não sente mais gosto na comida.
pode acontecer isso, pode acontecer de aumentar o apetite. Vamos imaginar que perdeu o gosto. A ideia é que você tente lembrar como era a sensação ou uma situação específica em que você comeu um café da manhã que foi muito gostoso. E você vai, por 15 segundos, ou fechar os olhos ou escrever como se você estivesse sentindo isso naquele momento. E você não vai sentir. Claro que não, porque isso daqui está desligado. Mas isso começa a colocar um pouco de motor aqui, ó. E quando você está pensando nisso, é impossível pensar nisso. Isso de visualizar uma experiência positiva muito curta, mas visualizar você fazendo como se estivesse acontecendo na hora e tentando relembrar a emoção, mas você não vai sentir emoção. Isso, 15 segundos, depois você não vai conseguir mais. Isso começa a enfraquecer isso. E qualquer outra estratégia para combater pensamentos negativos que visam você ficar brigando aqui com isso daqui é uma estratégia inútil. A gente vai o quê? A gente vai tirando força disso, treinando a concentração de forma bastante gradual. Tem que ser micro hábitos progressivos. Melhoras rápidas, elas são melhoras que não se mantêm. É ruim isso, tá? É desastroso. Você melhorou rápido e se manteve, bom, claro, sorte para você, mas isso não é bom, a gente não gosta. Não gosta por quê? Porque isso não é uma habilidade, a gente quer que seja minimamente possível. E tem que ser um período muito curto, que seja impossível você não conseguir. Mas é importante entender que isso repetido 3 vezes por semana, isso começa a mudar isso e começa a ativar isso daqui. Claro, não é só esse o tratamento, mas isso é a base do tratamento não medicamentoso que mais funciona para a depressão, que é a terapia de ativação comportamental. Exercício físico, alimentação, técnicas de meditação ajudam? Ajudam. Mas elas têm que ser feitas como complemento disso. Então, por exemplo, se você não está tendo energia para fazer atividade física, se você fizer 15 minutos visualizando que você está fazendo uma caminhada e que a sensação é boa e pronto, parar e repetir isso 3 vezes por semana, você vai ter uma melhora em comparação a quem não faz. Vai ser tão legal quanto você fazer atividade física em si? Não, mas atividades físicas muito prolongadas para a depressão não funcionam. E isso não depende dos outros. E ó, o pensamento de desesperança, que não vai dar certo, que isso daqui é bobeira, que você não está entendendo nada, que é tudo sem sentido, esse pensamento é da depressão. Você não está entendendo nada mesmo, porque essa parte aqui está ruim. Mas o que eu quero que você entenda é, visualize experiências positivas, micro-experiências positivas, como se você estivesse sentindo por 15 segundos, 3 vezes por semana, né? Isso pode parecer besteira? Olha, pode parecer, mas você não tem nada a perder. E eu garanto que isso tem um corpo de evidências bastante robusto para falar que funciona, você não está perdendo o seu tempo. Tá? Isso não é o tratamento é terapia de ativação comportamental. Pode ter um monte de outra coisa, mas isso tem que ter. Tá? E melhorando, você tem a melhor chance, primeiro, de colocar a sua capacidade de volta, porque isso daqui é de fato o que faz a gente feliz. E isso dá a maior chance de você tirar o remédio também. Tá? Então, depressão, atrofia do hipocampo, atrofia do córtex pré-frontal, do dorso lateral, e você ficar preso num padrão, num mar, numa jaula de culpa, julgamento, autocrítica e paralisação. Tudo é um esforço gigante. Mas, se eu estou falando tudo isso, e se isso se identificou com você, quer dizer que a gente dá nome para poder tratar este quadro. E se você não ouviu isso nunca e nunca fez isso, você não tem um quadro refratário e não é indicado você fazer nem ECT, nem EMT, nem ketamina, tá? Porque não é. Mas basicamente por quê? Porque quanto mais a gente vai aumentando o nível de complexidade, mais efeito colateral tem. Não que não funcione, mas entender que mesmo se você fizer, isso é algo para motivar esta capacidade que você tem, você só não lembra, né? Então, a depressão, ela não é quem você é. Existe muitas coisas para a gente fazer, são coisas que não vai melhorar assim rápido, mas são coisas que dependem da sua intenção de tentar, porque não tem um jeito errado de fazer. Se você tentar e não conseguir, a falha é do método. Por quê? Porque a gente não conseguiu bolar um método que seja para você conseguir. Então,
isso é uma informação que pode ser extremamente valiosa. Se você quer ajudar alguém, é importante que você saiba disso também. Tá? Por quê? Porque fazer pela pessoa não é bom. Fazer de uma forma em que isso seja extremamente extenuante também não é bom. E eu tenho certeza que foi isso que você tentou fazer até agora. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espalhe essa informação e tenha esperança, tá? Não precisa entender de neurociência, mas assim, isso daqui é a neurociência que funciona na vida real e eu garanto que 80 a 90% dos pacientes vão conseguir melhorar e melhorar, teoricamente eles nem precisariam de remédio, mas melhorar, ficar bem, permanecer bem, recuperar a capacidade de trabalho, recuperar os relacionamentos e com a maior chance de poder desmamar, e isso é estatístico. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, certo? É isso, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.